gelado. Desenrosca a tampinha e comece a beber, que o sabor tá liberado. Gube, Gube, entre no ritmo do sabor. Beba Gube. A vida é muito Gube. Líder FM. Prêmio Líder, edição 2025. Deputado estadual Pedro Tavares, buscando emendas parlamentares que beneficiam os municípios. Doutora Fernanda Lopes Cardoso, Clínica Geral, iniciou sua trajetória médica na cidade de Cafarnaum. Criadora do projeto Saúde ao Seu Lado, uma iniciativa que transformou o cuidado em saúde na região. Seu impacto já ultrapassa os limites de Cafarnaum, se tornando referência em toda a região de Irecê. Suede Neri, vereador no município de Iraquara, sendo referência na Chapada Diamantina, trabalhando sempre por uma Iraquara cada vez melhor. Prêmio Líder, edição 2025. O melhor plano de assistência familiar. ProSaúde, segurança e qualidade vai encontrar. ProSaúde, descontos especiais, sorteio de prêmios e muito mais. ProSaúde, vem pra cá, o melhor plano de assistência familiar. ProSaúde, melhor plano de assistência familiar. Prêmio Líder, Destaques 2025. Farmácia Mais Saúde, na Avenida Joaquim Augusto, número 118, em João Dourado. Na Avenida Joel Modesto, 78, em Morro do Chapéu. E na Praça do Calçadão, número 17, em Mata do Milho de João Dourado. Farmácia Mais Saúde. Autoescola Charles, venha se habilitar com a melhor da região de Irecê e região da Barra. Na rua 7 de setembro, 74, 3641-4676. Autoescola Charles, você na direção certa. Acácio Teles, prefeito do município de Múlogo do Morro, governando para todos. Prefeito Acácio Teles. Marlene Oliveira, prefeita de Canarana, primeira mulher prefeita do município, compromisso com a cidade cada vez melhor. Prefeita Marlene Oliveira. Videval Seixas, vice-prefeito e presidente do Partido dos Trabalhadores de Lapão, o representante do presidente Lula em Lapão. É Videval Seixas. Prêmio Líder, edição 2025. 5 motivos para fazer seu consórcio Honda na Tropical Motos. 1. Sua Honda por menos de R$9 o dia. 2. Até 26 contemplações mensais. 3. Parcelas sem juros. 4. Prazos flexíveis. 5. Concorra a R$10 mil por mês. Na promoção, muito mais chances para você. Só na Honda Tropical Motos você tem as melhores motos com as melhores condições de pagamento. Fale com nossa equipe. WhatsApp 74 98839 1000. Moto só Honda e Honda só na Tropical Motos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Prêmio Líder, Destaque 2025. Há 40 anos, a doutora Minaura dedica sua trajetória ao cuidado e à saúde da mulher. Referência na região, ela construiu uma história marcada pela confiança, experiência e pelo compromisso em cuidar com carinho de cada paciente. Doutora Minaura Machado Moreira. Deputado Federal Diego Coronel, representando a região de Irecê na Câmara dos Deputados. Doutora Anne Evangelista, pediatra, atende na clínica Doutora Raquel Machado. Agendamento no telefone 74999446222. Praça Doutor Mário Dourado Sobrinho, número 87, terceiro andar. Sala 14, no coração de Irecê. Pizzaria Maná, excelência no sabor, no preparo e no atendimento tornam a Maná uma verdadeira referência na cidade. Avenida Adolfo Motinho, 745 Centro, ou pelo WhatsApp 749-9981-9791. TVC Travel, agência operadora de viagens nacionais e internacionais. Preço justo, segurança e suporte real. Prêmio Líder, edição 2025. Tá no rádio, tá na Líder. Líder FM. Sábado é hora de conectar com a informação. Está no ar. Conexão Líder. Conexão Líder. Apresentação Amanda Dourado. Boa tarde, hoje é sábado, 27 de dezembro de 2025, último sábado deste ano 2025. Daqui a pouquinho, o ano 2026 chega cheio de possibilidades, de oportunidades para você escrever uma nova página da sua vida. Um ciclo se inicia já já.
Começamos mais um Conexão Líder, conectando ideias, iniciativas, todos os sábados aqui, a partir do meio-dia, na sua rádio Irecê Líder FM. Como sempre, agradecemos primeiramente a Deus, a você, ao Grupo J. Sidney de Comunicação e aos nossos parceiros a oportunidade de estar aqui, levando ideias, iniciativas, mensagens inspiradoras e muito mais, tanto através do rádio quanto através da internet. Os nossos parceiros: Portal Cosméticos, Holística Internet, Café Irecê, Lara Story, Grupo Cometa de Educação, formado pelas instituições de ensino, Colégio Cometa e Cometinha, Faculdade Irecê FAI, Pitágoras e Unopar. Neste sábado, temos participações muito especiais. O Conexão Líder encerra o ano com uma mensagem de vida, amor, fé e esperança. Nas vésperas do Ano Novo, o Conexão apresenta um programa especial que une cuidado com a vida, solidariedade e espiritualidade em uma conversa necessária, acolhedora e cheia de significado para toda a região. O programa será marcado por mensagens especiais de fé e esperança. Para isso, convidamos o padre Luiz Martins, da paróquia São Domingos, que traz uma palavra de amor, solidariedade e renovação espiritual. Também contamos com a presença muito especial de Helenilson Inácio, coordenador do setor de comunicação social do Conselho Regional Espírita da nossa região. Compartilhará também uma mensagem de luz, esperança e responsabilidade coletiva que fortalecem os laços humanos neste encerramento de ciclo. Além disso, temos a participação de Jussara Diniz Cipriano de Souza, que é enfermeira e responsável administrativa da Hemoba Irecê. Jussara atua na Hemoba há 22 anos e vai falar sobre a importância da doação de sangue, o cenário dos estoques no fim do ano e como um simples gesto pode salvar muitas vidas. Também Rayana Gonçalves, biomédica e responsável pelo Laboratório de Expedição e Compatibilidade da Hemoba Irecê. Rayana vai explicar como funciona o processo de compatibilidade do sangue. Você conhece esse processo? A segurança das transfusões e o papel fundamental do doador regular. Vamos nos tornar doadores regulares da Hemoba Irecê? Pois é, gente, é isso. Vamos iniciar dando as boas-vindas para Helenilson Inácio. Seja muito bem-vindo ao Conexão Líder. Obrigado, Amanda. Eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Dessa vez em edição extraordinária nos estúdios da Líder FM, porque, como eu lhe falei antes, são 22 anos frequentando esses estúdios, né? Graças a Deus. E que essa rádio está assim de vento em popa aí já com 34 anos de vida, levando comunicação para a região de Irecê, levando luz também, através da missa dominical, através do programa Visão Espírita, né? Que já se completou aí 22 anos. Sim. Então, nosso programa começou quando a rádio estava criança, 12 anos. Hoje a rádio é adulta, mas o programa ainda está jovem, com 22 anos. Agradeço a você e desejar aí um bom almoço aos ouvintes que continuem conosco aí na Líder FM, no programa Conexão. É verdade, Helenilson, muito obrigada. E é um programa abençoado, programa Visão Espírita, todo domingo, às 8 da manhã. Isso, assim que termina a missa dominical, vem um bloco comercial e depois vem um programa Visão Espírita. Muito bom. Também boas-vindas ao padre Luiz Martins, da paróquia São Domingos de Gusmão, aqui em Irecê. Seja muito bem-vindo, padre Luiz Martins. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, digo eu, Amanda, pela oportunidade. Boa tarde ao senhor Helenilson, a Nádia, que representa a Pasconta aqui conosco, e a você, querido rádio ouvinte, né? Esta rádio tem sido uma bênção muito grande, né, na nossa
região, macro-região, quer dizer, mundo afora, né? Porque as redes sociais aí tudo transmite, né? 34 anos de vida, como o nosso irmão Helenilson falou também. Deus possa assim estar cuidando de todos vocês, cuidando de todos nós, né? Cuidando aí dos nossos irmãos e irmãs ouvintes dessa emissora. Antes de iniciarmos com uma conversa e também a mensagem para o fim do ano, eu gostaria de anunciar para os nossos ouvintes mais um sorteio especial do nosso pretinho querido aqui no Conexão Líder, o nosso Café Irecê. Para participar, gente, é muito fácil. Acesse o canal da Rádio Irecê Líder FM, a grandona, no YouTube. Entre na transmissão ao vivo do Conexão Líder, deixe a sua mensagem, comentário ou pergunta e pronto, você já está concorrendo. E hoje, mais do que especial, ao invés de um kit, são 2 kits do Café Irecê, aqui já comigo. Pois é isso, participa, deixe a mensagem no nosso chat e concorra ao final do programa aos kits. Nós vamos fazer o sorteio de 2 números, tá bom? E você nos acompanhe até o final do programa, que vamos sortear essas maravilhas, esses kits maravilhosos do Café Irecê, o gosto puro do bom café. Padre Luiz Martins, qual a programação da paróquia São Domingo de Gusmão para este fim de ano? Então, Amanda, ouvintes, desde o dia 24, nós estamos em programação, estamos aí celebrando o Santo Natal do Senhor, o nascimento do Verbo Eterno do Pai, né, que veio ao mundo para reconduzir o mundo a Deus, veio ao mundo para poder regenerar, né, a humanidade, o homem, o ser humano, o gênero humano de uma maneira especial com Deus, o nosso Pai Criador. Nós temos uma programação muito bonita, desde o dia 24, como disse, celebrações todos os dias na Catedral Bom Pastor ou na igreja São Domingo de Gusmão, né? Por exemplo, amanhã domingo, chamado Domingo da Sagrada Família, nós temos uma programação toda especial para as nossas queridas famílias. Você que está nos escutando aí, olha aí, mais do que convidado para estar conosco. Por exemplo, 7 horas da manhã nós temos a missa presidida pelo nosso querido Bispo Antônio, inclusive transmitida pela líder, não é? Às 9 horas nós teremos uma programação muito especial, que é a conclusão, o encerramento do ano Jubileu de Esperança, né? No último Natal, o Natal do ano passado, foi dada a abertura do ano jubilar, um ano muito especial para a igreja, muito especial, muito rico, vai ter como encerramento justamente no próximo domingo, dia da Sagrada Família, na missa das 9 horas, presidido pelo nosso bispo, será assim participada pelos padres, sacerdotes da nossa diocese, certamente representações de lideranças das mais diversas paróquias, comunidades da nossa diocese de Irecê. À noite, às 19 horas, nós teremos também uma programação especial na Catedral, a missa, onde estaremos acolhendo as famílias e a essas nós daremos uma bênção muito, muito especial. Então, assim, e segue ali até o dia 1º, digamos, o que nós chamamos, o que a igreja chama de oitava da Páscoa, né? Portanto, oitava do Natal, oitava do Natal. Portanto, 8 dias celebrando o Natal com toda a intensidade. Até o dia 1º, ali, dia da Mãe de Deus, estamos tendo uma programação muitíssima especial aqui na nossa paróquia. Muito bom, obrigada, Padre Luiz Martins. Helenilson Inácio, a programação. Pois bem, então, como eu sou representante do Conselho Regional, né? E a gente abrange, assim, o conselho de toda a região das cidades, e o Centro Jesus de Nazaré é um centro localizado em Irecê, ele mantém uma programação específica que é de atendimento ao público, que geralmente funciona nas segundas-feiras, né? Um atendimento para pessoas portadoras de ansiedade, problemas depressivos, ou seja, problemas de ordem espiritual, né? E tudo à luz do Evangelho, obviamente. A programação da Igreja Católica ela é muito bonita porque ela tem o setor de, digamos assim, de conversar, né, com o fiel e a conexão com Deus, né, que é comungada no templo. Já nós espíritas, nós temos também o templo, mas o templo ele é mais restrito a palestras, né, de orientação espiritual.
embora o foco seja exatamente o Evangelho de Jesus, né? Ou seja, a gente só vai conseguir transformar a humanidade e nos transformar se seguirmos o roteiro, a orientação do Evangelho. Inclusive tem uma reunião lá toda terça-feira e na próxima terá, que é chamada de Evangelho Terapia, onde a gente aplica o Evangelho como roteiro para a vida de cada pessoa, para que ela possa colocar os ensinos de Jesus em prática e obter a autolibertação, né? Que através dos ensinos de Jesus a nossa vida se modifica, o que a gente chama de proposta de fazer a reforma íntima, colocando o Evangelho no dia a dia. Então, assim, segunda tem este atendimento espiritual, a terça tem o Evangelho Terapia e as outras são reuniões internas e palestras corriqueiras, basicamente. Muito bom, muito bom. É um alento para a alma, né? Nós precisamos cuidar do nosso espírito e é tão importante o trabalho de vocês. Inclusive, quero agradecer a todos aqueles, inclusive ao Padre Luiz Martins, que está aqui, também ao pessoal do Centro Espírita Jesus Nazaré, ao meu tio, Pastor Carlito, e a todas as pessoas que oraram pela saúde do meu pai. O meu pai já está de volta em casa. Agradeço ao trabalho dos incansáveis trabalhadores, colaboradores do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho. Meu pai tem uma condição de muita complexidade. Graças a Deus, nós temos uma unidade que acolhe complexidades, que é o Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Eu não posso fazer aqui um agradecimento pessoal, mas um agradecimento coletivo a todos que oraram, a todos que lutaram pela vida do meu pai. Meu muito obrigada, muito obrigada. Nós também estamos vivendo um momento muito especial para a Rádio Irecê Líder FM, que completou 34 anos de existência no dia 23 de dezembro. Gostaria de contar aqui a história do nosso amigo, do nosso líder, porque J. Sidney, um verdadeiro líder, é uma pessoa generosa, é um amigo que sempre nos estende a mão nos momentos mais difíceis. J. Sidney, da paixão pela rádio ao sucesso empresarial. A história de J. Sidney é o exemplo perfeito de como vocação, quando aliada ao trabalho duro, desde cedo, pode transformar sonhos de infância em um império de comunicação. O despertar de uma paixão. Desde muito pequeno, enquanto outras crianças se perdiam em brincadeiras comuns, o olhar de J. Sidney já brilhava de forma diferente ao ouvir as ondas da rádio. Para ele, aquele aparelho não era apenas uma caixa de som, mas uma janela para o mundo. O fascínio pelas vozes, pela música e pelo poder da informação moldou sua identidade antes mesmo da vida adulta. Uma infância de luta e trabalho. Diferente do que muitos podem imaginar, o caminho não foi pavimentado com facilidades. J. Sidney viveu uma infância marcada pelo trabalho precoce. Ele percebeu cedo o valor do esforço e a importância de persistir, mesmo quando as condições eram adversárias. Cada tarefa realizada e cada desafio superado serviram como degraus para construir o caráter resiliente que o levaria ao topo. A ascensão do grande empresário. O menino que cresceu ouvindo rádio não se contentou em ser apenas um espectador. Com visão estratégica e uma coragem admirável, ele ingressou no setor de comunicação e negócios, transformando seu talento em empreendedorismo de alto impacto. Hoje, J. Sidney não é apenas um nome conhecido. Ele é um grande empresário respeitado por sua trajetória ética e por sua capacidade de inovação. Sua jornada prova que o sucesso não vem por acaso, mas por meio da constância. A paixão é o combustível, mas o trabalho é o motor da realização. É possível honrar as origens humildes enquanto se conquista o futuro. A trajetória de J. Sidney é uma prova viva de que o destino não é algo que simplesmente acontece, mas algo que se constrói com as mãos, com a voz e
e com o coração. Então a história de J. Sidney, ela é inspiradora. Muitos que têm a oportunidade de estar com ele aqui no dia a dia percebem o quanto é perseverante, o quanto que ele se dedica aos mínimos detalhes. Se acontece qualquer problema aqui na rádio, J. Sidney é o primeiro a vir resolver, a estar junto, a segurar a nossa mão. Parabéns, J. Sidney, eu me emociono, gente, porque eu fui acolhida aqui na rádio Irecê Líder FM aos 16 anos de idade. Recebi um livro, padre Inácio, um livro falando sobre a história do rádio. J. Sidney me ajudava, eu fazia comerciais, na época até rinha de galo poderia ser. Hoje a gente não pode fazer, não é permitido, né? Não é legalmente permitido. Mas na época, os locutores mais famosos deixavam alguns comerciais, inclusive rinha de galo, e eu com muito entusiasmo fazia esses comerciais. E me tornei jornalista e volto para a Rádio Irecê Líder FM. No dia 18 de janeiro faremos 1 ano de Conexão Líder e eu agradeço muito, J. Sidney, por toda a oportunidade, por toda a amizade, por todo o amparo. Você é um exemplo para mim e para todos nós. Agora também a homenagem de Helenilson Inácio, também do padre Luiz Martins, para o aniversário da rádio Irecê Líder FM. Bom, eu já fiz a introdução falando, né, dessa rádio. Sim. Que quando criancinha nos deu a oportunidade de levarmos o programa Visão Espírita ao ar. E eu rogo a Deus, a misericórdia divina, claro, foi com a permissão de Deus, que dê saúde a J. Sidney, mas muita saúde, né? Amém. Que ampare toda essa equipe da rádio, porque são os colaboradores e colaboradoras que fazem os programas acontecer, fazem o trabalho girar, né? Verdade, amigos. Então, para vocês eu rogo a Deus saúde, porque com saúde o resto vocês constroem, né? É estudo, uso da inteligência. Nós, porque você também faz parte da equipe. Sim, também somos, né? E assim, e agradecer somente, né, por tantos benefícios, porque afinal de contas, entrar nesses estúdios aqui durante 22 anos para falar de família, para falar de amor, para falar de Jesus, falar de Deus, né, falar de tudo que existe entre a conexão do espiritual, do divino, do humano, levar esperança para as pessoas, isso é muito bom, é muito gratificante. Inclusive, eu agora vou trazer uma mensagem pequenininha e oportuna, que foi psicografada por Chico Xavier, que fala justamente do nascimento de Jesus, né? Porque hoje Jesus está sendo assim veiculado de uma forma muito mercantilista por grande parte das igrejas, esquecendo-se que Jesus nasceu numa manjedoura e era filho de um carpinteiro. Então a mensagem diz o seguinte: minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, resolveu nascer no mundo nos caminhos da pobreza. Porque não veio até nós, entre flores e alegrias, em um berço todo enfeitado de sedas e pedrarias, redarguiu a mãe. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensinos bem mais profundos. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, falou com sentimento em terna melancolia. Talvez, meu filhinho, Jesus nasceu nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. O que nós precisamos hoje é abrir o coração para que Jesus possa entrar. E de fato o que nós precisamos é do amor que Jesus nos ofertou, que a gente precisa que ele entre no nosso coração e a gente passe a vivenciá-lo. Verdade, Helenilson, é verdade. Que mensagem bonita de reflexão, tão importante para o ano vindouro, para iniciarmos 2026. Padre Luiz Martins. Então, Deus, ele, no seu desígnio de amor e providência, ele nos traz, né, nos presenteia. E assim, a Rádio Líder é esse presente divino, né, na sociedade que tão bem faz, a gente sabe que tão bem faz.
como o irmão Elenilson dizia também, né? Por exemplo, há mais de 26 anos, essa emissora transmite... 34 anos. Há mais de 26 anos ela transmite a missa 7 horas da manhã. Sim. Na Grade da Catedral. 22 anos com o programa Vamos ao Espírito e 26 anos exatamente. com a transmissão da missa. Da missa. E 34 anos de existência. Pois é, de existência. Então, assim, é bênção de Deus. Deus, ele é muito bom. Por isso, já disse para a JCD algumas vezes, né, que é nosso dever, enquanto pastor, enquanto sacerdote, apresentar o povo de Deus diante do Senhor, diante do altar do Senhor, e fazemos isso com muita leveza e alegria. Com ele não é diferente, até por esse serviço prestado à sociedade, como você também disse lá na sua poesia, como o nosso irmão Elenilson também poetizou, né? Olha que muito bonito, muito forte. Então, assim, de coração eu desejo que Deus, no seu desígnio de amor e providência, continue cuidando dele com bênçãos espirituais, né? Continue cuidando dele, renovando seu vigor, renovando suas forças, sejam espirituais, psicológica, física, para levar em frente esse empreendimento que é tão belo, mas é árduo, né? Certamente é muito árduo. E sozinho nós não conseguiremos, né? Assim, sozinho a gente não consegue empreender com algo tão fabuloso, mas tão árduo. Sim. Que Deus possa, todos os dias da vida dele, junto com a família dele, junto com os colaboradores dele, lhes conceder bênçãos espirituais. Muito obrigada, Padre. Agora, o nosso bloco comercial. Daqui a pouquinho, mais entrevista no Conexão Líder. Tá pagando quanto de internet? Aqui na nossa Black Friday tem 500 MB por R$ 64,90 e 1 GB por R$ 94,90. Chama! Escolha fazer a diferença. Inscreva-se agora no Vestibular Agendado 2025 da FAI. Venha fazer parte dessa faculdade que é completa e a que mais cresce na Bahia. Na FAI você encontra 11 opções de cursos presenciais para você poder escolher o seu. Vestibular Agendado FAI. Inscreveu, realizou, matriculou em até 24 horas. Inscreva-se pelo site faifaculdade.com.br e faça sua prova online. Últimas vagas. Vem ser FAI você também. Eu sou Jaqueline, da Portal Cosméticos. Participo há mais de 15 anos da maior feira de beleza e cosméticos da América Latina, a Beauty Fair. Esse ano eu trouxe lá novidades incríveis para você. Linha Visela Skincare, pensada para peles sensíveis à base de lavanda natural. Higieniza, trata e hidrata com suavidade. Linha de tratamento capilar Amende 40+, desenvolvida para mulheres a partir de 40 anos. Recupera a vitalidade e a saúde dos fios. Balme de limpeza da Kiss, que remove a maquiagem sem esfregar e sem agredir a sua pele. Venha para Portal Cosméticos, aqui a beleza é sua. Nós só te ajudamos a realçá-la. Há 60 anos, o sabor do café Irecê faz parte da nossa história, da fazenda até sua mesa, passando de geração em geração, com o mesmo cuidado e carinho de sempre. Café Irecê, café cesta básica e o gourmet grãos de ouro. 3 sabores, uma mesma tradição. Café Irecê, há 60 anos, o gosto puro do bom café. Tá pagando quanto de internet? Aqui na nossa Black Friday tem 500 MB por R$ 64,90 e 1 GB por R$ 94,90. Chama! De volta, falando da Lara Story. Inclusive, gente, é um vestido que estou usando na cor azul celeste, lindíssimo, com fios dourados, maravilhoso para o fim de ano, para a festa de fim de ano. Na Lara Story você encontra. Lara Story foi reinaugurada e com peças exclusivas. É isso mesmo, parabéns ao casal Ítalo e Eliane Souza, a coleção Solares, a coleção de Natal, a coleção que vai entrar em promoção e a promoção de Ano Novo está maravilhosa. Inclusive, a Lara Story já está promovendo
já está produzindo a sua própria coleção. Lar Story sempre inovando. É isso mesmo. Lar Story, a loja que veste você, também me veste. Irecê e Morro do Chapéu, também Seabra. Voltando com as mensagens maravilhosas para o fim de ano, Réveillon, que está se aproximando. Estamos vivendo o último sábado de 2025. Helenilson Inácio, a mensagem para os nossos ouvintes e também para quem nos acompanha através da internet. Uma mensagem de fim de ano, de esperança, de fé, de amor. Amandá, Padre Luiz, né? A colega ali que Nádia, os seus colaboradores aí, né? Da técnica do som e da transmissão. Kevin, Otaí, maravilhosos que nos ajudam aqui. Muito, que sem eles não aconteceria. Claro, Charles William, óbvio, gente, tá aí muito obrigada. De cada pessoa, né? Muito obrigada. E você, caro ouvinte, olha, tudo que eu tenho que dizer aqui na visão espírita é o seguinte: primeiro, Jesus é modelo e guia. É o parâmetro de condução para as nossas vidas. Quando se fala de condução de vida moral, de equilíbrio, de comportamento, é Jesus. Deus, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, Deus é a origem de tudo. Então, esses dois são seguros para a gente direcionar o caminho. Mas aí, caro ouvinte, você poderia dizer: mas tá, como é que eu sigo? Jesus foi o modelo e guia. Basta seguir os ensinamentos. E nada melhor, Nádia, do que a gente procurar entender os ensinos de Jesus na sua grandiosidade e profundeza, porque Jesus, ele nos ensinou, e o padre, que certamente é um grande estudioso das Escrituras Sagradas e certamente dos Evangelhos, sabe muito mais do que eu, em profundidade, que Jesus deixou um último mandamento, que foi: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, aí resume todas as leis e todos os profetas, né? Então o amor é a base da transformação social para uma sociedade feliz, segura, tranquila e equilibrada. Mas óbvio que ele tem que começar por nós, Nádia. Óbvio que ele tem que começar primeiro de dentro para fora de cada um de nós, que esse amor se irradie na família e da família para a sociedade, porque a família é uma célula da sociedade. Família saudável, sociedade saudável. Então, assim, gente, o amor é a base da transformação. A sociedade sofre, nós ainda sofremos, porque ainda resistimos a aceitar as leis de Deus e a proposta de Jesus. E assim, em meio às dificuldades, quando o tormento nos encontrar, a tristeza, a desilusão, a angústia, lembremos daquela outra proposta e outra afirmação de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Olha que bonito, não é? É lindo muito isso. Bonito. Seja qual for o problema que estejamos atravessando, uma prece sincera, uma oração fervorosa, rogando a Jesus misericórdia. Caro ouvinte, Amanda, Padre, eu tenho absoluta certeza: o problema poderá não ser resolvido, porque a gente tem que resolver, mas ele vai nos aliviar, ele vai nos segurar, ele vai nos dar força, vai nos mostrar caminho para que a gente possa caminhar e solução para os problemas. Portanto, caro ouvinte, não se desespere em momento algum. Na passagem de ano, saiba que o próximo ano será o resultado do que você construiu nesse. O que você construiu nesse ano será o resultado do ano que vem. E Deus te deu a liberdade para você agir. A gente chama isso de livre-arbítrio. Então, haja sempre pensando no bem, tendo as leis de Jesus como parâmetro na sua vida, e certamente tudo dará certo. Mas o padre sabe muito bem que quando a gente fala isso, as pessoas entendem que o melhor é o caminho largo, dos prazeres, das facilidades. Ora, o caminho largo é gostoso, mas ele tem consequências, né? Então eu pego muito, Amanda, uma orientação de um psicanalista
que ele trabalha em São Paulo, na Fundação Espírita André Luiz, ele diz o seguinte: olha, gente, para ser cristão não é fácil. Por quê? Primeiro, a gente tem que muitas vezes deixar de fazer o que é gostoso para fazer o que é necessário. Então é isso. O caminho largo é o que é gostoso, mas o caminho estreito é o que é necessário. É justamente o que vai nos dar segurança, nos vai fazer a conexão com Deus. Então é isso que eu desejo aos ouvintes. O ano que vem será o resultado do que você construir agora. E eu vou me utilizar aqui de uma frase citada por Francisco Cândido Xavier. Nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. O amor que você não distribuiu ontem, faça hoje. O perdão que você não deu ainda em 2025, aproveite e faça nessa virada. Então faça suas reflexões nesse sentido. E uma outra coisa muito importante, que foi Jesus que disse, eu me apego muito nela: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então é confiar na justiça de Deus, Jesus como modelo e guia, deixar o amor transbordar de dentro para fora e as coisas acontecerão com mais naturalidade. Que maravilha! Então, construir um ano novo. Temos essa possibilidade. O ano novo está em branco e nós podemos mudar as nossas posturas, o nosso pensamento, e cultivar a nossa fé, cultivar o amor, a esperança e fazer um novo caminho. E começar agora. Começar Não agora. deixe pra amanhã. O mais importante, agora. Isso. Padre Luiz Martins. Muito bem. O Natal é uma experiência concreta, é uma experiência real, onde um Deus com um amor apaixonado e incondicional pelo mundo, por tudo que foi criado, mas inclusive pelo gênero humano, ele desce do céu para armar sua tenda, para habitar entre nós, a fim de comunicar todos os dons, todas as bênçãos e todas as graças do céu. Um grande catequeta, um dos santos padres da igreja, Santo Ambrósio, nos disse isso. Então, assim, o Natal é esse tempo bonito, forte, por isso é que é bonito, que nós temos de, contemplando o mistério da encarnação do Verbo, do Filho de Deus, a gente possa adquirir, ou aderir a todos os dons, todas as graças e bênçãos que Ele trouxe em si. A misericórdia, o amor, a verdade, a bondade, a mansidão, a paciência, não é? O acolhimento, a ternura, a tolerância, a justiça ou a santidade. São dons que o Filho de Deus, que sem perder a sua condição divina, assumindo a nossa natureza humana, trouxe para o mundo se tornar melhor. Trouxe para a terra para que os homens e mulheres nos tornássemos melhores. Portanto, acolhendo, aderindo a isso, trazendo isso para dentro do coração, internalizando isso, certamente nós conseguiremos, dar passos mais firmes, dar passos mais concretos sobre o que é o Natal em nossa vida. O Natal é essa experiência que pede que o homem, que a mulher, que o ser humano lancemos o nosso coração para fazê-lo. Porque senão, justamente como o senhor Elenilson dizia, senão a gente vai sair de ano, entrar em ano, não vai ter muita diferença, não vai ter diferença. A diferença se dá, no caso, se tratando de Jesus Cristo, na medida em que a gente vai aderindo a Ele, na medida que a gente vai participando do ser dEle, dos feitos, das realizações dele em nossa vida. Eu trago aqui, com a permissão dos ouvintes da Conexão Líder, e de vocês também, um texto de Paulo a Tito. Ele diz assim, por sinal lido na noite de Natal. Ele diz assim: caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Portanto, se olharmos, se contemplarmos, se trouxermos o que Jesus é, o que contém nele, o que ele trouxe do céu e trazemos para dentro de nós, certamente nós conseguiremos ser homens e mulheres melhores, cidadãos, cidadãs melhores, cristãos melhores e, portanto, colaboradores na transformação de um mundo que se assemelhe a Deus. O Natal, ele é uma experiência concreta. Somos convidados a dispor o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida interior para acolhê-lo. Se queremos ser felizes, né? Se queremos um ano, inclusive, melhor, um próximo ano melhor. Padre Luiz Martins, Helenilson, Inácio, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no Conexão Líder. Helenilson Martins, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado você mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu só tenho que agradecer a você, a J. Sidney, a toda a equipe da rádio, parabenizar todos vocês, né, pelo aniversário. Que Deus continue iluminando sempre. Obrigada. Padre Luiz Martins, muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite, estar presente no Conexão Líder e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço pela feliz oportunidade, inclusive de compartilhar aqui com meu irmão, né, com os demais que servem, com Nádia aqui, nossa colaboradora da Pascom, né? É a segunda vez que venho aqui no seu programa Conexão Líder, né? Aos nossos queridos ouvintes aí, que bênção tê-los nos escutando nesse momento. O Salmo 66, ele nos traz uma mensagem ali no seu versículo 1, uma mensagem de muita misericórdia, de muita bondade de Deus, e eu desejo do fundo do meu coração, para você que está nos escutando, para vocês aqui, para todas as famílias, para todos os homens e mulheres de boa vontade. E o Salmo ele diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Repito, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. No ensejo, eu quero assim relembrar alguns e convidar a outros tantos que estejam nos escutando para continuar a nossa programação de final de ano, ou de Natal, né, de Ano Novo que tá chegando, na paróquia São Domingos de Gusmão. Como já falei lá no início, amanhã, por exemplo, nós teremos um dia assim muito bonito na nossa paróquia, na nossa Catedral Bom Pastor. 7 horas da manhã, a missa presidida pelo nosso querido bispo Antônio Ederaldo. 9 horas, nós teremos também a celebração eucarística presidida pelo mesmo do Antônio e participada por todos os padres da diocese. Como eu dizia, estaremos amanhã encerrando a experiência do ano Jubileu de Esperança. E à noite, às 19 horas, também na Catedral, nós teremos a celebração eucarística, onde estarei presidindo e estarei acolhendo todas as famílias para uma bênção especial. E a programação ela segue de final de ano ali do modo especial até o dia 1º. Todas as noites nós temos uma programação especial ali na nossa catedral. Então você e sua família sejam assim sempre bem-vindos para esse momento que eu chamo de bênção, momento de bênção, né? Momento de bênção. Eu quero aproveitar aqui, Amanda, para poder agradecer a tantos homens e mulheres de boa vontade da paróquia São Domingos de Gusmão, da cidade de Irecê, que nesse ano, mais uma vez, se colocaram à disposição para construir, realizar o nosso Natal Solidário, né? Muitas famílias precisadas foram beneficiadas, né? Por meio de gestos de doação que tantos homens e tantas mulheres de coração generosos fizeram. E assim você sabe quem é, você que está escutando, né? Então acolhe aí essa bênção de agradecimento, que Deus possa continuar cuidando da tua vida, da vida da tua família, e que Ele use sempre de generosidade para com você também, né? Durante todo o seu viver, né? Deus seja louvado, né? Deus seja sempre louvado, e inclinemos o nosso coração para o Jesus que nasceu para nos promover no amor, para nos promover na vida, para nos fazer irmãos e irmãs uns dos outros. Muito obrigada, Helenilson.
Antes de eu dar a mensagem final, que ela é importante, que ainda fala de Jesus, eu quero parabenizar o padre pela cordialidade, a gentileza, uma pessoa muito agradável, simpática, né? É recíproco. Muito agradável, simpática, e que Deus o ilumine e continue iluminando na sua tarefa, tá? E dizer para os caros ouvintes, todos nós somos filhos de Deus. Jesus é o modelo e guia, tá? Independente da sua religião, do seu rótulo, todos nós temos que nos irmanar no amor. Foi a proposta de Jesus. E essa mensagem que eu vou trazer agora, psicografada por Chico Xavier, autoria de Castro Alves, ela nos conclama justamente para isso. Porque o mundo desperta para a aquisição de poderes, né, e gera guerras, muitas dissidências, muita desarmonia, e o padre foi feliz aí no discurso dele, quando fala do amor, ele destrinchou o amor. Amor é tolerância, amor é paciência. Lembremos de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu soubesse todas as escrituras, mas se eu não tivesse amor, de nada serviria. Então o poema diz assim, é um histórico do século XX. Século XX entardece, fim de milênio segundo, Jesus tutelando o mundo, hora de paz e de prece. Conflito, inveja e rancor de nada valem na terra, pois o ódio que faz a guerra só se desfaz pelo amor. Desde milênios distantes, assírios, gregos e romanos formavam grupos insanos, ostentando orgulho vão. Viviam de luta armada, foice, forca, pedra, espada, terror e devastação. Neste clima belicoso, entre nós, brilhou Jesus. Mas a guerra do poder, pela astúcia e pelo mando, deu-lhe num gesto nefando, martírio e morte na cruz. Depois da angústia do Cristo, a guerra vai aos cristãos, que morrem dando-se as mãos na arena de horror e de fel. Veio depois as cruzadas, com matança nas estradas, domina o gládio cruel. No entanto, o povo daquele tempo estava todos cansados de tantas guerras e pediam, nas sombras da Idade Média, fim a qualquer desavença. Aí veio então a renascença por elevada esperança, mas a guerra ressurgiu nos movimentos da França. Século XX anoitece, ouvi dele estranhas vozes, o nosso século XX foi daqueles mais ferozes. Cristãos companheiros, recordai a trilogia, união, serviço e amor, nas lutas de cada dia. Resguardai com zelo e fé essa doutrina de luz, e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da rota para Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, Lenilson. Muito obrigada, Padre Luiz Martins. Agora vamos acompanhar uma entrevista sobre o Hemoba. Na verdade, gente, pronuncia AEMOBA, é Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, Unidade Irecê. Tema da entrevista: estoque de sangue, doação e desafios para o fim de ano de 2026, com Jussara Diniz e Rayana Gonçalves. Você acompanha agora no Conexão Líder. Jussara e Rayane, sejam muito bem-vindas ao Conexão Líder. Boa tarde, obrigada, Amanda. Eu queria agradecer muito a todo o público da Conexão Líder por esse espaço tão importante para a gente divulgar a causa da doação de sangue. Rayane. Boa tarde, Amanda. Boa tarde todo mundo que está ligadinho aí. Só agradecer pelo espaço, né, e que a gente consiga esclarecer ao máximo todas as dúvidas. Vamos apresentá-las. Jussara Diniz é enfermeira especialista em hemoterapia,
hematologia e terapia de suporte, responsável administrativa da Hemob Irecê, com 22 anos de atuação na instituição. E Rayana Gonçalves é biomédica, responsável pelo laboratório de expedição e compatibilidade da Hemob Irecê, atualmente na área de hemoterapia e análises clínicas. Jussara, como está hoje o cenário do estoque de sangue da Hemob Irecê e quais os principais desafios para este ano? Bem, essa é uma pergunta que é recorrente e que todo mundo realmente quer saber, que é o que alimenta e que fomenta o nosso dia a dia, né, no trabalho lá, tanto a doação quanto a expedição de sangue. Atualmente a gente vive, neste momento especificamente, a gente vive um desafio, né? Porque final de ano a gente tem uma queda importante nas doações de sangue, em virtude das férias, deslocamento, recessos que são de órgãos públicos ou entidades, e isso faz com que com os festejos natalinos haja uma queda importante nas doações. Mas é importante dizer também que quando a gente fala, e às vezes é comum a sociedade receber alguns avisos de estoque crítico da Hemob, é importante também esclarecer que quando a gente fala de doação, comumente a gente vê o quê? Uma doação pode salvar até 4 vidas. Quando a gente fala isso é porque a tecnologia hoje dentro da Fundação Hemob permite, a partir de uma bolsa de sangue, nós gerarmos 4 produtos diferentes, que eu vou enumerar, que é a hemácia, a plaqueta, o plasma e o crio precipitado. Isso pode até ser usado em um paciente só de uma vez, mas hoje comumente a gente pode usar inclusive em 4 pessoas. Aí vem a frase, uma doação pode salvar até 4 vidas. Então esse estoque, ele é muito volátil, ele é muito dinâmico, e a gente precisa, hoje a palavra que a gente tem para definir o nosso estoque é vigilância. A gente não pode deixar um dia de captar, porque isso impacta diretamente na nossa expedição. Só para vocês entenderem como ele é dinâmico, digamos que um acidente, porque esses quadros agudos, acidentes, traumas, né, quadros agudos de grande perda e volume de sangue, eles vão demandar, inclusive, a urgência, mas também a quantidade de bolsas. E a gente tem que estar pronto e preparado exatamente para atuar, principalmente nesse momento. Então, quando a gente fala que a gente precisa vigiar esse estoque constantemente, é exatamente isso. Um dia que a gente deixa de fazer a captação da produção, a gente pode ter uma resposta negativa. E é importante que esse estoque ele fique sendo alimentado diariamente. Por que isso? A população pode perguntar, mas não é só mobilizar uma campanha e pronto, o estoque estará bom? Bem, ao pé da letra, para quem não conhece, poderia até pensar isso, mas vamos pensar da seguinte, vou esclarecer como funciona. Primeiro, o sangue são células e tem validade. Cada produto desse que eu falei tem validades diferentes. Então, a hemácia pode durar 35 a 42 dias. O plasma já dura 1 ano junto com o crio. Mas aí tem um componente que hoje é um componente que está numa situação crítica, que é o concentrado de plaquetas. Por que está crítico? Por conta da validade. Dura apenas 5 dias as plaquetas. E aí a gente imagina, quanto usa esse hemocomponente? Até menos do que as hemácias, mas para usar é baseado a dose terapêutica calculada em cima do peso do paciente. Então vamos falar que a média da população fica em torno de 60 quilos. Então para cada 10 quilos de peso é uma unidade. Então 60 quilos são 6 bolsas de uma vez. E para gerar 6 bolsas de plaqueta eu preciso de 6 doações. Então imagine que o médico prescreve aí de 12 em 12 doações em menos de 24 horas. Então isso requer uma dinâmica de alimentação desse estoque, oxigenação desse estoque com mais volume. Então nós não trabalhamos apenas com estoque de hemácia, nós temos que nos atentar e ficarmos alertas que precisamos ter esse estoque de todos os hemocomponentes disponíveis para atender a demanda que vai surgindo. E ela é inesperada. É por isso que a gente precisa estar sempre mantendo a nossa comunicação. E esse momento é um momento muito importante em que vocês que chegam tão longe, né, e abrange tanto a população, a gente consiga realmente tirar as dúvidas, né, esclarecer muitas vezes do funcionamento, porque eu sei que para um leigo, às vezes, o funcionamento de um serviço deveria apenas funcionar com a boa vontade do público. Mas tem critérios rigorosos, porque a gente precisa. Tem 2 atores importantes nesse processo:
o doador e o receptor. E a gente tem que garantir a segurança dos dois. Muito mais, inclusive, da segurança transfusional. Jussara, historicamente, este período de fim de ano é o mais crítico. Isso, exatamente. É o mais crítico. Né? Até nós temos uma criticidade que vai até final de janeiro, início de fevereiro, a gente tem uma queda importante nas doações. Isso nem se aplica só a IDC, mas de uma forma geral à Bahia e ao Brasil, mas assim, a gente tem que nos atentar à nossa realidade para fomentar e estarmos preparados para atuar na nossa região. E como eu até falei com você antes, a gente também, nós somos o que a gente chama de hemorrede. Onde a Hemob está, nós temos unidades também na Bahia espalhadas. E essa rede, quando precisa de apoio, a gente está para atender. Como a IRC produz esse hemocomponente chamado plaqueta e plasma, existe o suporte que nós damos à unidade de Ceabra e Jacobina para fornecermos esse componente também. Então, nosso braço vai um pouquinho mais distante. Jussara, você já está há mais de 2 décadas. Nossa, é verdade. É verdade, é verdade. Muito bom. Você conhece bastante essa realidade. Passei por os vários estágios que a gente viveu, né? A gente estava falando do quanto a gente está sendo desafiador. E ser desafiado é uma coisa importante. E trabalhar no SUS é desafiador também. E trabalhar com voluntariado é mais desafiador ainda. Então hoje a gente vive desafios, mas são desafios que a gente entende que são necessários e muito importantes. Como? A gente antes não transfundia certos componentes porque muitos dos pacientes eram regulados para Salvador. Hoje, alguns serviços, né, e procedimentos de complexidade que antes eram transferidos aos pacientes, a gente aqui na região consegue fazer. E o Hemoba de IRC vem como suporte para esses serviços, para que realmente esses procedimentos e essa assistência prestada à população da região, e vai até além, porque nós temos o Hospital Regional, que é referência, e na Central de Regulação é para a Bahia inteira. Então a gente acaba sendo referência como apoio nessas terapias, né, na assistência a esses pacientes. Então, com essa complexidade dos serviços e a complexidade também dos pacientes, porque a gente tem agora serviços de oncologia e a gente vai atender, a gente hoje inclusive atende a um público muito específico de pacientes com anemia falciforme, então isso demanda um olhar técnico diferenciado, uma busca diferenciada inclusive por um hemocomponente muito específico, que é as hemácias fenotipadas. Então é um universo gratificante em a gente cumprir ao que a gente se propõe e atender. Hoje a gente tem uma taxa de atendimento às solicitações que varia entre 92% a 96%. Isso, assim, é muito gratificante, porque até na Bahia não tem uma unidade, talvez, que atenda com tanta presteza e responda tão de imediato. Às vezes o serviço fala com a gente assim, eu nem sabia que ia precisar de sangue, porque vocês aqui que eu ia fazer isso aqui, imaginou, ainda bem que a gente não diz, olha, tá faltando sangue e você não vai fazer o procedimento. A gente faz um planejamento para se anteceder aos problemas e correr tudo conforme. Tirando uma situação ou outra que realmente pode fugir do controle, até por conta da gravidade da situação, ou às vezes a especificidade do paciente. Tem pacientes que a gente até não tem bolsas compatíveis por um quadro clínico do paciente mesmo. Então esse desafio, e a gente está cumprindo com o nosso papel, é muito gratificante. Rayana, do ponto de vista do laboratório, quais são os tipos sanguíneos que normalmente entram no nível de alerta e os mais difíceis de manter? Pronto. Bom, eu não tenho tantos anos de experiência, né, como Jussara, mas assim, a gente já pode observar um padrão, que temos hoje, assim, 45% da população é do tipo sanguíneo O positivo. Então, a gente tem um grande número de doadores, né, que a adesão desses doadores que são O positivo. Então, eu tenho um estoque frequentemente seguro de O positivo. Porém, também
a maioria dos meus receptores também são O positivo. Então, eu tenho uma entrada e tenho uma saída também muito grande desse tipo específico. E temos o O negativo que, embora eu não tenha uma quantidade de receptores tão alta, né, quanto o O positivo ou os outros grupos, ele é muito importante porque é onde a gente consegue atender esses casos de emergência, algum acidente. Então, às vezes a gente não tem tempo hábil para conseguir realizar a tipagem sanguínea desse receptor. E aí, muitas vezes a gente opta por utilizar esse tipo sanguíneo porque é um doador universal, né? Então, a maioria das pessoas conseguem receber esse tipo sanguíneo. Por isso que é tão importante. Então, eu tenho essa importância do O positivo pela quantidade e tenho essa importância do O negativo, porque é onde a gente consegue atender recém-nascidos, né? Que a gente utiliza de uma segurança maior com esse hemocomponente. Então, fica raro por conta disso. Jussara colocou muito bem que uma doação pode salvar até 4 vidas. Exatamente. Qual o perfil do doador da nossa região? Bem, o perfil vamos para a faixa etária. A gente tem uma faixa etária acima dos 19 anos, né? Aliás, dos 29 anos. Esse é o maior número de doadores. A população masculina ainda é o maior número, mas a gente viu uma mudança do perfil de doação feminino. De 5 anos para cá, a gente já observa que as doadoras, né, as candidatas à doação, mudou bastante. Então, hoje a gente fica em torno de 42% feminino e o resto masculino. Então, a doação voluntária ainda é o maior número, né? Mas as campanhas ainda precisam ser incrementadas na região. E existem as doações que a gente chama de doações de reserva ou de reposição. Para a segurança, a gente nunca faz uma troca. Como o pessoal fala, se não doar, não vai fazer o procedimento. É claro que a gente faz o que a gente chama de contingenciamento. A gente vai precisar que haja um incremento no estoque para que as cirurgias que são eletivas, elas transcorram com a segurança e não venham comprometer os estoques que seriam para urgência e emergência. Então, a gente vai tendo que captar nesse sentido. Então, a gente vê uma doação voluntária ainda assim, né? E o que nós almejamos, que esses doadores voluntários que vêm de primeira vez, eles voltem, que é o chamado doador de repetição. É um doador mais seguro, por quê? A gente tem um padrão de exames de triagem sorológica. Se eu doei uma vez, fez os exames, está liberado, há uma chance grande de que se eu doei a segunda vez será, e esse perfil de fidelização de doador vai fazendo com que a gente tenha um sangue de melhor qualidade. Não quer dizer que esse sangue não seja testado. Vamos deixar bem claro à população. A cada doação de sangue, todos os exames que são realizados na sua primeira doação serão repetidos. Esse é o que a gente fala do nosso estoque seguro. Os testes sorológicos que são feitos, de testagens sorológicas, são feitos na Fundação Hemoba Salvador. Diariamente nós enviamos essas amostras que vão para a rotina para fazer testes. Os testes são para HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, Chagas, sífilis, hepatite B, hepatite C. A gente também vai fazer a parte de imuno para tipagem sanguínea, anticorpo irregular e hemoglobina S, para ver traço falcêmico. Então, isso aí vai nos dar a segurança que a lei exige de que só possa ser transfundido ou utilizado para qualquer finalidade o sangue, um sangue que seja testado e liberado. Na Hemoba, a gente chama de exames não positivos, né? Então, por que a gente fala assim, que não é negativos? É porque nós estamos falando de testagem sorológica. Diferente, muitas vezes, de exames que são específicos, a Hemoba tem alta sensibilidade aos testes. O que é isso, Jussara? Ele foi feito para ser sensível mesmo, para não deixar escapar nada. E o Ministério da Saúde pediu que se incrementasse mais um teste, que é o NAT, que é um teste que vai buscar a parte de RNA viral, e isso vai fazer com que, Jussara, que segurança que você dá a esse teste? Esse teste vai fazer com que diminua a janela imunológica,
que vai para 10 dias mais ou menos. O que é janela imunológica? É o período que eu tenho contato com algum micro-organismo desses que estão sendo testados. Nesse caso, hepatite B, hepatite C e HIV. E ele me reduz essa janela. Então, se eu me expus tem 12 dias, ele já consegue detectar alguma coisa. E isso é importante, porque a gente diminui sim a janela. Porque às vezes a pessoa não sabe que teve contato. E isso a gente tem que pensar. Aí vem sim a segurança daquele questionário que muitas vezes a população questiona. Ah, mas precisa todas essas perguntas? Bem, o próprio nome diz, é uma triagem. É um universo imenso que a gente tem que analisar em poucos minutos. Então, muitas vezes, criteriosamente e com respaldo legal, que é uma lei que não é da Bahia, é uma lei federal, a gente vai usar critérios sim. E quando a gente não sentir segurança ou em dúvida, a gente vai fazer a questão da inaptidão. Essa inaptidão é uma inaptidão temporária ou definitiva, dependendo do que foi encontrado durante a entrevista. Então, é isso aí que a gente tem. Então, esse perfil de doação é um doador voluntário, mas assim, hoje a gente pede que todos venham doar, independente inclusive do tipo sanguíneo. Rayana falou muito bem. A gente tem uma demanda maior de O positivo e O negativo é estratégico, mas não quer dizer que o tipo A, o tipo B, o tipo AB e eles positivo ou negativo, a gente não precise, porque a gente tem a população para assistir. Às vezes eu uso uma bolsa O, mas ali eu vou precisar de 3 bolsas B. Então a gente precisa que haja doação, né? Para que a gente não olhe o tipo, porque o seu tipo pode ser o que a gente esteja precisando naquele momento, né? Jussara, você bem explicou que com o incremento e o aumento dos serviços do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, aumenta também a criticidade relacionada à doação de sangue da Hemoba Irecê. Na sua percepção, quais tipos de situações médicas dependem mais diretamente de estoque de sangue? Cirurgias, acidentes, tratamentos contínuos? Bem, vamos falar da gravidade da urgência. Na Hemoba, a gente trabalha com modalidades de transfusão. A gente ali recebe na Hemoba o pedido e a amostra do paciente. Quem vai determinar a urgência e a necessidade imediata e a criticidade é o médico que está assistindo. Então ele vai dizer para nós se ele quer um sangue em urgência, em programada, né? Ou se é uma extrema urgência. Então o que é que vai determinar isso? Então, se você me perguntar o que é, assim, que nos chama atenção, que nos alerta de início, sempre são as condições de urgência, que a gente tem que estar muito mais rápido e para prestar esse suporte com fornecimento de hemocomponente. Muitas vezes o paciente clínico, ele vai demandar, por exemplo, vamos falar de hemácia, que é o que nos demanda mais. As hemácias geralmente é para deficiências, ou de perda, ou uma anemia causada por uma doença ou alguma condição que não está satisfatório o número de hemácias, né? Então, o concentrado de hemácias vai demandar mais. Então, nas situações clínicas, às vezes aquele paciente, ele está estável, está com um quadro anêmico, mas está compensado. Então, o que chama atenção são nas urgências e nas extremas urgências. É um trauma, é um acidente, ou até um quadro clínico, por exemplo. Nós temos um quadro clínico que nos chama sempre atenção quando nós vemos, são as hemorragias digestivas. São quadros agudos de perda. Então, esses quadros agudos de perda chamam, assim, nossa atenção e a gente tem que dar o suporte de imediato. Por isso que Rayana falou que o estoque estratégico de O negativo é importante, porque imagine você na ponta, na emergência, tendo um paciente praticamente em choque hipovolêmico e tendo que ter o hemocomponente. Então, muitas vezes, não dá tempo nem de colher a amostra. E aí, estrategicamente, o O negativo ele vai servir porque ele é o doador universal. E aí a gente vai seguir. Então, esse quadro de emergência chama atenção, mas claro, tem gravidades diversas, tem pacientes inclusive que entram em cirurgias eletivas e por algum problema, alguma intercorrência ou a evolução não é satisfatória e tem. E hoje a gente tem dentro do regional também uma UTI, né, uma complexidade maior, tanto neonatal, pediátrica e adulto, que demanda realmente uma permanência maior. O paciente tem às vezes um quadro agravado e esse suporte se faz necessário. Hoje o regional realmente é a unidade que mais demanda
solicitações para a Hemoba. E a gente entende porque a complexidade e a resolutividade também é enorme, né? Muito bom mesmo. Graças a Deus. Rayana, explica para o público, para quem está nos acompanhando, tanto através do rádio quanto através do YouTube, como é que funciona o processo de compatibilidade de sangue e por que é que ele tem que ser tão rigoroso? Muitas vezes a gente fala sobre a segurança do doador, né? Então, a maioria que a gente ouve falar muito é sobre essa segurança, mas também a gente tem uma segurança transfusional que é muito importante. E é importante a gente esclarecer também para a população, porque muitas vezes fica aquele mito de que você só utiliza do tipo sanguíneo, compatível ali, e vai muito além disso. Então, hoje eu trabalho no laboratório de compatibilidade, onde a gente faz uma série de testes para que a gente consiga ter uma segurança transfusional maior para aquele receptor, e onde a gente faz uma espécie de transfusão, uma simulação de uma transfusão. É como se a gente fizesse uma transfusão in vitro. Então, a gente pega as células desse receptor e a gente vai cruzar com as células do doador, que seria as células da bolsa. Então, a gente faz esse cruzamento no momento desses testes, passa por várias condições para ver se em algum momento, nessa simulação, vai haver uma incompatibilidade. Existe, a gente está com um caso, inclusive, mas existem condições clínicas que podem interferir nessa transfusão. E existem fenótipos, além dos fenótipos, né, que a gente conhece, como são os mais conhecidos, o ABO e o fator RH. Então, existem outros fenótipos que estão presos ali na membrana das hemácias que a gente precisa considerar para que a gente tenha uma transfusão segura, uma transfusão com menor risco de reação, né? A gente sabe que toda transfusão envolve riscos, mas a gente tenta minimizar esses riscos ao máximo. É claro que no momento realmente da transfusão podem haver uma reação, mas o que a gente tenta no momento de fazer essa compatibilidade, de fazer esse cruzamento dessas hemácias, é justamente observar antes da transfusão para que a gente possa ter uma resolutividade ali naquele momento. Então, esse momento da compatibilidade, às vezes é demorado, às vezes as pessoas não entendem muito, mas a gente precisa ser feito com muita calma, com muita cautela, para que a gente possa realmente ter essa segurança. E no momento em que eu faço a expedição desse hemocomponente, eu estou me certificando que foi um hemocomponente seguro para aquele receptor. Por isso que é muito individualizado. A gente faz essa compatibilidade diretamente da amostra. Inclusive, a gente pede a amostra até mais recente, as unidades, para que seja realmente o mais fiel possível daquele receptor. Ainda existem muitas dúvidas, muitos mitos em relação à doação de sangue. Quais os maiores receios dos doadores e o que eles devem saber para quebrar essa barreira? Bem, graças a Deus a gente até consegue, com a informação, esse é inclusive um papel importantíssimo que a gente está fazendo agora, que é elucidar dúvidas e prestar informações seguras. A gente já conseguiu vencer muitas etapas, né, para conquistar esse doador, que é basicamente uma conquista. Então, tem mitos de que se eu doar uma vez, eu tenho que ficar doando sempre. É claro que a gente poderia até imaginar se a gente não fosse um serviço sério, mas a gente é um serviço sério e não vai falar isso. Você doa uma vez, o organismo não sabe que você está doando. Ele sabe que está tirando aquele volume. E como ele está ígido, ele está competente, ele está com boa saúde, ele rapidamente, em 12 horas, aquele volume é reposto, se você se hidratar bem, e depois sua medula vai trabalhar para restituir a celularidade que você fez a doação. Então, não, doou, o organismo não vai ficar, não formiga, não fica, não. O que acontece com algumas pessoas é que o sangue é um pouco mais viscoso, e aí ele tem essas pernas mais pesadas, um formigamento, mas isso não está atrelado à doação. Não engorda, não perde peso, não emagrece.
não há risco nenhum de adquirir nenhuma doença, porque todo o material utilizado na Hemoba é esterilizado e descartável, de uso único do doador. Então, ali não tem nenhum risco para adquirir. Então, esses são os receios. E de passar mal. Bem, a gente tem uma taxa muito pequena de passar mal e são reações leves, de fácil controle. Por isso que a gente precisa, inclusive, de médico para ter assistência lá na unidade, para que a gente dê a segurança no ato de doação. E quem pode doar sangue hoje? Quais são os critérios básicos? Quanto tempo dura o processo da triagem à doação? Eu vou falar minimamente os critérios básicos que a gente vai, inclusive, eu vou reforçar os meios de comunicação que a gente tem para tirar qualquer dúvida maior. A gente precisa, primeiro, quem pode doar? De 16, os menores de idade a partir de 16 anos com responsável legal, né? E se a primeira doação tem que ser até 60 anos, tá? Mas se eu já doei antes de 60 anos, pode ir até 69 anos. Estar alimentado, diferente do que muita gente pensa que não é jejum, mas evitar comida gordurosa, né? E não ingerir bebida pelo menos nas 12 horas, pelo menos 40 gramas de álcool, né? E a gente faz valer na triagem clínica essa observação. Alimentado, a gente... Boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Tá descansado. Tá descansado. E está em bem de saúde, né? Não pode estar com gripe, alergias, esse processo. Então, esses são os requisitos básicos. E é importante dizer que tem que comparecer à Hemoba com algum documento oficial com foto. Ou hoje já existem os documentos digitais, né, oficiais, que podem ser apresentados na Hemoba como para validar esse cadastro. E os demais, situações pontuais, elas podem ser elucidadas, se você não quiser ir até o Hemoba e quiser tirar essa dúvida, pelo telefone. A gente tem um telefone também, que é o WhatsApp no horário administrativo, que é de 36410379. Você pode perguntar. E muita gente pergunta, eu preciso agendar? Não, a gente atende desde demanda voluntária. Você pode ir ao Hemoba e também pode agendar de acordo com sua necessidade e oportunidade que tenha para comparecer à unidade, tá? É importante dizer também que o Hemoba aumentou, né? Tem um mês mais ou menos, vai fazer um mês que a gente aumentou nossa disponibilidade de dias de coleta. Então, antes a gente não colhia na quinta, então a gente hoje funciona de segunda a sexta-feira, de 8 até as 11h30 e das 13 até as 16 horas. E isso faz com que a gente tenha disponibilidade para a pessoa tentar se ajustar, né? Porque muitas vezes o pessoal fala que podia ficar aberto o horário de almoço, horário de meio-dia até 1h. É porque a gente tem entre 60% a 70% dos casos que a gente tem que o doador passa mal, é nesse horário. Então a gente avalia o risco e o benefício de estar expondo as pessoas a um risco desnecessário, que a gente pode fazer muito bem um agendamento mais seguro. E é isso. Jussara, você dispõe de dados estatísticos regionais, estaduais, relacionados a quantos candidatos compareceram este ano? A gente tem cadastrado no Hemoba, que a gente desde 2003 trabalha, a gente já tem mais de 44 mil cadastros, né, ativos. Esse ano, até hoje, a gente fez um levantamento, a gente teve o atendimento de 5.182 candidatos, e desses 3.736 foram aptos, ou seja, 1.446 foram inaptos, ou seja, 28%, o que não é pouca coisa, é bastante coisa, e é necessário para a segurança tanto do doador quanto do receptor. E aí são critérios, inclusive, que são temporários ou definitivos. Dessas inaptidões, o que é que se destaca mais, sabe? A hemoglobina. Naquele momento a gente faz um teste rápido, como se fosse uma glicemia capilar que a gente faz para diabetes, só que a gente dosa a hemoglobina. Não é o real, é apenas um parâmetro para a gente já não espoliar aquele doador. Então, um padrão, a gente, para não ter nenhum problema no volume, determinar inclusive essa segurança, a gente tem isso. O uso de medicamentos diversos, ou temporários, ou de uso regular, também tem causado alguma inaptidão, principalmente o uso de antibióticos, né? Porque a gente ainda vê o uso indiscriminado de antibiótico. Algumas questões comportamentais e quadros virais e alérgicos agudos também tem. Esses são os 5 tópicos que realmente nos travam um pouquinho e tem maior incidência nas inaptidões. A gente realizou 3.733 coletas de bolsa, né? Então, a gente produziu 10.107 hemocomponentes. Como eu disse, cada doação às vezes pode gerar outros
hemocomponentes. E a gente expediu 4.816 até essa data, com a taxa de atendimento às solicitações de 92% a 96% mensal. Isso é um desafio muito grande, mas é muito bom a gente ver um resultado que a gente possa atender a quem quer que precise, né? É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Nova Irecê. E para encerrarmos a entrevista, que mensagem vocês deixam para a população de Irecê e região sobre a importância da doação de sangue, especialmente agora, no fim de ano 2025? Quer falar, Rai, primeiro? Eu acho que é importante o convite, né? A uma reflexão. Quem nunca doou sangue, sane suas dúvidas, perca seus medos e ajude nessa causa, porque é uma causa muito importante. Eu ouço falar muito, pode ser um parente, pode ser, mas pode não ser. Mas é sempre o parente de alguém, é sempre o familiar de alguém, o amor de alguém, né, que tá na situação. E é muito importante que a gente, com uma doação, com boa vontade, a gente consiga salvar uma vida. Então eu deixo um convite para a população para refletir sobre essa causa, para quem para quem nunca doou, perder seus medos, perder seus como é que se diz, seus traumas e ajudar nessa causa. Jussara. Bem, Rai falou tudo, mas eu venho para fechar com a gratidão, né? Porque a gente também tem que agradecer muito a população que esse público que eu falei, que compareceu e que doou e que apareceu, mesmo que foi por inapto, ele foi lá. Ele foi com a boa vontade de nos ajudar e eu tenho muito a agradecer a toda a população, as nossas parcerias da sociedade civil, né? As entidades, as unidades assistenciais e principalmente os nossos colaboradores. É uma equipe pequena, mas uma equipe muito homogênea, que veste realmente a camisa e que a população tem um ano novo maravilhoso, com muita saúde, muita paz e harmonia, né? Muito obrigada. Então eu convido a população para vir doar sangue. A gente, dia 31, vai estar funcionando até as 12h30 e espero vocês. A Rayana falou mesmo, quebre os seus medos, os tabus e venha nos ajudar nessa causa tão importante. E muito obrigada e parabenizar a Rádio Líder, que agora no dia 23 fez aniversário. É importante e muito relevante na nossa sociedade esse meio, esse veículo de comunicação. Parabéns. Obrigada, Rayana. Obrigada, Jussara. Sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço. Tá pagando quanto de internet? Aqui na nossa Black Friday tem 500 MB por R$ 64,90 e 1 GB por R$ 94,90. Chama! Escolha fazer a diferença. Inscreva-se agora no Vestibular Agendado 2025 da FAI. Venha fazer parte dessa faculdade que é completa e a que mais cresce na Bahia. Na FAI você encontra 11 opções de cursos presenciais para você poder escolher o seu. Vestibular Agendado FAI. Inscreveu, realizou, matriculou em até 24 horas. Inscreva-se pelo site faifaculdade.com.br e faça sua prova online. Últimas vagas. Vem ser FAI você também. Eu sou Jaqueline, da Portal Cosméticos. Participo há mais de 15 anos da maior feira de beleza e cosméticos da América Latina, a Beauty Fair. Esse ano eu trouxe lá novidades incríveis para você. Linha Visela Skincare, pensada para peles sensíveis à base de lavanda natural. Higieniza, trata e hidrata com suavidade. Linha de tratamento capilar Amende 40+, desenvolvida para mulheres a partir de 40 anos. Recupera a vitalidade e a saúde dos fios. Balme de limpeza da Kiss, que remove a maquiagem sem esfregar e sem agredir a sua pele. Venha para Portal Cosméticos, aqui a beleza é sua. Nós só te ajudamos a realçá-la. Há 60 anos, o sabor do café Irecê faz parte da nossa história, da fazenda até sua mesa, passando de geração em geração, com o mesmo cuidado e carinho de sempre. Café Irecê, café cesta básica e o gourmet grãos de ouro. 3 sabores, uma mesma tradição. Café Irecê, há 60 anos, o gosto puro do bom café. Tá pagando quanto de internet?
Aqui na nossa Black Friday tem 500 MB por R$ 64,90 e 1 GB por R$ 94,90. Chama! De volta, Conexão Líder. É isso, gente. Vamos falar da Lara Story. A espera acabou. Agora, as criações exclusivas da Lara Story ganham vida pelas mãos da própria Lara. Design autoral, produção própria e edições limitadas que transformam cada detalhe em identidade. Nada é comum, tudo é pensado. Cada peça carrega intenção, essência e o toque que só a Lara tem. Já disponíveis na Lara Story. Lara Story, a loja que veste você, também me veste. Irecê e Morro do Chapéu. Inclusive, este vestido azul celeste com fios dourados é da Lara Story. Corre para a Lara Story, garanta o seu look de Réveillon. Aproveita. Agora vamos fazer o sorteio do Café Irecê. Inclusive, gente, muitas mensagens aqui no chat. Renato Santos, boa tarde. Natália Rodrigues, boa tarde a todos. Um excelente final de semana. Marisa Agnello Bessa, boa tarde. Amanda Dourado, tá na líder, tá legal. Renato, boa tarde. Vera Lúcia, boa tarde. Passo para desejar a todos da Líder FM um ótimo fim de ano. Bom dia, Tainara Ribeiro. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo belo programa de vocês. Parabéns, Conexão Líder. Boa tarde a todos vocês aí da bancada. Tá na Líder, tá legal. Batista Souza, boa tarde, aqui sou de São Gabriel. Natália Rodrigues, mais uma vez, uma verdadeira prestação de serviço. O seu programa é muito importante, Amanda. Muito obrigada, Natália, pela sua audiência, pelo seu carinho. Gisélia Jesus da Silva, eu tô ligada. Eu quero participar do sorteio. Marisa Agnello Bess, boa tarde, padre. Luiz Martins. Gisélia Jesus da Silva, o programa tá muito bom. Natiele, boa tarde, estou ligadinha na grandona, é a melhor. Lucilene, quero participar do sorteio. Está participando. Diego Dourado, parabéns, Padre Luiz. Marileide da Silva Souza, boa tarde, estou ligada no Conexão Líder. E, mais uma vez, uma mensagem, todos os programas, ótimas histórias contadas, muitos assuntos importantes. Vocês explicam muito bem, muito obrigada, Natália. Eu mesmo não fico com dúvidas do assunto abordado. Que bom. Para mim, o seu programa, por mim, o seu programa teria muitas horas. Enfim, gente, são muitas mensagens, muitas participações. Infelizmente, nós não temos condição de ler todas as mensagens. Muito obrigada por sua audiência. Agora é a hora do nosso sorteio. Eu vou pedir ajuda do nosso amigo Kevin. Kevin, por favor, 2 números. 5 e 26. Vamos olhar aqui no nosso chat. O número correspondente ao número 5 e ao número 26. 26 e 5. O número 5, Vera Lúcia. Você ganhou um kit do Café Irecê. Vera Lúcia, número 5, ganhou um kit maravilhoso do Café Irecê. Há 60 anos, o gosto puro do bom café. E o número 26 é o Derlan Martins Pires, que ganhou também um kit do Café Irecê. Venham buscar, tá? Na segunda-feira, horário comercial, aqui na Rádio Irecê, Líder FM, na recepção, tá bom? Tudo de bom para vocês, um próspero e feliz 2026. Assim, concluímos um Conexão Líder.